Eu não sei se vocês viram, mas nessa última semana no Fantástico, o Drauzio Varela fez uma reportagem sobre hipervitaminose. E eu fiquei pensando o porquê e como que as pessoas acabam sendo levadas a consumir tanta vitamina e por que elas acreditam que essas vitaminas vão fazer bem. E eu acabei chegando a uma conclusão. Eu sou psicólogo clínico, eu sempre fico avaliando por que algumas pessoas fazem o que elas fazem. Mas nesse sentido comportamental mesmo, não tem nada de analisar, de... Eu não sou psicanalista, então eu não fico tentando arranjar interpretação em tudo. Mas eu fico analisando o comportamento das pessoas, o porquê que parece que elas fazem aquilo. E nessa situação eu cheguei numa conclusão. Claro que muito baseado no que a psicologia, no que eu aprendi na psicologia já dizia. Mas eu acabei chegando numa conclusão. Sempre quando acontece uma situação assim, eu sempre pesquiso bastante, vou atrás de artigos, escuto materiais na internet, talvez para abrir a minha mente, pensar numa situação diferente. Eu acabei percebendo no como as pessoas estão fazendo aquilo e por que que talvez elas estejam fazendo aquilo. E além disso, eu acho que eu acabei encontrando uma resposta em como solucionar isso, talvez não a nível social, mundial, enfim, mas a nível individual, pelo menos. Eu percebi que nessa situação 3 áreas são extremamente afetadas em relação a isso, tanto a nível individual, quanto a nível ambiental e quanto a nível social. No nível individual é o mais fácil da gente perceber, eu acho que é o mais lógico também, é o que muita gente acaba levando e considerando e talvez respondendo isso como se fosse a resposta final para tudo. Mas eu acho que é muito superficial a gente só considerar que essa é a resposta final para um problema tão grande e que não acontece só no nível individual, não aconteceu apenas com uma pessoa, está acontecendo com muitas pessoas ao mesmo tempo. E é um problema que, teoricamente, não era para acontecer com tanta frequência. Então existe sim uma necessidade que uma pessoa tenta suprir a nível individual. Talvez seja pensar em como vai ser a vida dela daqui a alguns anos, quando ela estiver velha. Talvez ela se preocupe com as situações que ela vai passar na vida. Talvez ela se preocupe com a saúde dela nesse momento e já acredite que não está suficiente, que ela talvez não esteja conseguindo desempenhar bem em várias funções e que de alguma forma ela precisa encontrar uma resposta naquele momento, que ela precisa solucionar aquilo que ela está passando. Mas é isso, parece ser muito superficial essa resposta. Parece ser algo que a gente responsabiliza muito uma pessoa e acaba tirando a culpa de todo o resto, tudo que envolve. E aí que a gente entra no segundo nível ambiental. Tô tratando aqui ambiental, vai ser um pouco diferente do que a psicologia trata, vai ser um pouco vai ser bem mais restritivo, bem mais específico o que eu tô falando como ambiental, mas eu acho que talvez fique mais claro falando desse jeito. O ambiental eu represento que são as pessoas à nossa volta, as pessoas que a gente realmente conhece, aquelas pessoas que vão fazer uma influência direta na nossa vida, sei lá, amigos, famílias, as pessoas que estão ali no nosso contexto. E não só as pessoas, mas as situações que a gente acaba vivendo ali na nossa vida. Sei lá, o trabalho, desgaste no trabalho. As situações do teu dia a dia voltadas, sei lá, pra tecnologia. Tô mexendo aqui no computador, eu fico 10 vezes mais ansioso, com um monte de aba, um monte de coisa aberta. E eu, de alguma forma, acho e entendo que existe um problema nisso. E que eu preciso resolver isso. E que talvez uma vitamina me ajude. Talvez eu não esteja conseguindo dormir porque tem muito barulho à noite ou porque eu passo o dia inteiro agitado, completamente ansioso e aí chega a noite eu acho que o que vai resolver meu problema é a melatonina. Só que no final das contas não é. Talvez até alguma vitamina ajude realmente nisso, mas a ideia é que o problema vai continuar existindo. A gente só tá mascarando o problema. A gente só tá tirando o sintoma daquilo que a gente sente. Tu não sente falta de sono simplesmente porque teu cérebro não quer desligar. Tu sente falta de sono porque aconteceu alguma coisa. Pode ter acontecido alguma coisa no teu ambiente. Ou seja, sei lá, teu trabalho te estressou. Tu vai ficar pensando no trabalho quando tu volta pra casa. Natural. Não tem como a gente pensar que a gente vai conseguir se desligar completamente do que a gente passou durante o dia. É nesse nível que o ambiente entra. O ambiente influencia essa pessoa a consumir essas vitaminas a nível excessivo, a um nível que não faz bem. E realmente, todo mundo sabe que não faz bem e ainda assim continua utilizando. E é exatamente isso. Talvez a influência do ambiente dessas pessoas próximas, quando a gente conversa com os nossos amigos e eles dizem, não, toma
toma esse comprimido aqui, isso aqui vai te resolver a vida. Quando a gente para e fala com alguém próximo que resolveu aquela questão que ela estava passando, por algum problema próximo a ti, e ela tomou um medicamento, ela acredita que aquilo vai resolver a vida dela. E aí tu aprende com essa pessoa que tava tudo certo. Tava tudo certo tomar esse medicamento. Ou até as próprias situações da tua vida, teu trabalho é tão desgastante que tu precisa dar um jeito. E em vez de tu só resolver o problema real, que é o próprio trabalho, em vez de tu resolver, sei lá, pedir demissão, se tu buscar alguma outra forma de conseguir lidar com o trabalho, tu vai lá e toma uma vitamina, toma um remédio que parece responder os teus problemas, mas não responde realmente. Mas aí que tá, pra mim parece ser muito simplista responder todo o comportamento da pessoa ou das pessoas voltados apenas pro ambiente. Ok, o ambiente realmente vai te atrapalhar, vai te incomodar, mas será que todo mundo tá vivendo da mesma forma? Claro, hoje em dia quase todo mundo vive da mesma forma, todo mundo se sente ansioso com o trabalho, todo mundo se sente sobrecarregado com as atividades do dia a dia, mas só isso? Tem algo a mais. E é aí que chega no terceiro nível. Nível social é a influência que a gente sofre a todo momento. Por diversas pessoas, por diversos estigmas, julgamentos, enfim. A gente acaba criando grande parte das nossas emoções de forma aprendida. Por exemplo, a vergonha, a culpa, tudo isso a gente aprende. Só que a gente também aprende o auto-julgamento. A gente se julga não por causa do nosso próprio resultado, a gente não se julga porque a gente realmente quer a todo momento ser bom. A gente se julga porque a gente quer ser bom, porque alguém em algum momento cobrou a gente pra ser bom. E aí a gente olha pras pessoas à nossa volta, pras pessoas à nossa volta não, porque muitas dessas pessoas não estão à nossa volta. Elas estão na rede social, estão falando alguma coisa na internet, estão mostrando, te dizendo que faz muito bem, que é a solução do teu problema, que vende a pílula mágica pra resolver qualquer questão que tu tenha. A gente olha pra essas pessoas e a gente acaba criando um auto-julgamento sobre o nosso próprio comportamento, sobre aquilo que a gente tá vivendo. E a gente acha que a gente precisa viver sobre a ótica daquela pessoa, só porque parece, de alguma forma, que a vida dela tá boa. Então, um filósofo coreano que ele fala exatamente sobre esse contexto que a gente vive hoje, sobre essa modernidade, como isso acaba, de alguma forma, impactando na nossa vida. É o Byung-Chul Han, não sei se vocês já escutaram falar, provavelmente sim, ele tá no mainstream aí, todo mundo conhece ele agora. Ele escreveu aquele livro lá, A Sociedade do Cansaço, quase todo mundo fala disso aí, mas normalmente eu acabo lembrando muito mais dos outros livros dele. Ele tem um livro que eu acho sensacional, que é A Sociedade da Transparência, que ele fala um pouco de como a gente acaba entrando num panóptico aperspectivo. Hoje em dia o pessoal chama de... Tem um outro nome aí que eu já nem lembro mais. Acho que é Panoptic Content. Eu não lembro exatamente qual é o termo. É alguma coisa desse tipo. Se quiser, procura na internet aí. E que fala exatamente de como a gente acaba abrindo a nossa vida, expondo a nossa vida para outras pessoas, ao mesmo tempo que a gente acredita que aquelas outras pessoas estão vendo, a gente não vê aquelas outras pessoas vendo, e a gente acaba vivendo como se fosse uma prisão. O panóptico é uma ideia que surge lá do Jeremy Bentham. O panóptico surge no Jeremy Bentham, mas aí quem traz a ideia depois do panóptico como uma forma realmente e reflete sobre isso é o Foucault. Mas o Byung-Chul Han, ele acaba trazendo esse panóptico a perspectiva, porque no panóptico real existe uma torre no meio da prisão que acaba enxergando e vendo pela luz que reflete do lado de fora toda a vida das pessoas que estão na volta, e as pessoas que estão na volta não conseguem enxergar aquela pessoa que está dentro. Só que no panóptico a perspectiva do Byung-Chul Han, essa pessoa que está dentro, ela apenas acredita que não está sendo vista pelas pessoas de fora. Ela se expõe tanto quanto as pessoas que estão fora. Ou seja, a gente posta a nossa vida na rede social, acreditando que de alguma forma, parece pelo menos, ninguém tá vendo, ao mesmo tempo que a gente sabe que tá todo mundo vendo. A gente vai abrindo a nossa vida, vai deixando tudo ser levado pelo que a gente posta, e a gente acaba influenciando a gente e as outras pessoas. E é exatamente esse que é o nível social. O nível social talvez seja o mais complexo de todos, porque ele mexe uma estrutura muito maior do que só o nível individual e só esse ambiental mais próximo. Ele mexe também o individual e também o ambiental.
Mas ele mexe uma estrutura gigantesca que acaba levando a gente a acreditar que algumas respostas são as corretas. A gente acaba olhando para a vida daquela outra pessoa, percebendo e vendo que aquilo talvez seja a maneira correta de se viver. Só que não é. Não existe uma maneira exatamente correta de se viver. Existe a maneira que tu vive. Claro, tu pode estar sentindo que tua vida tá horrível. E aí sim, tu tem que talvez buscar alguma coisa pra resolver aquela questão. Só que não existe uma resposta correta pra essa tua pergunta. Talvez não exista uma resposta correta, uma resposta única pra esse desconforto que tu vive. É necessário refletir mais sobre isso, refletir sobre esse desconforto e encontrar uma nova resposta sobre tudo isso. E é aí que eu acho que tem uma resposta para toda essa questão. Como resolver realmente esse problema individual, social e ambiental. Claro, não a nível, sei lá, político, não a nível estrutural, mas pelo menos a nível individual. Eu não consigo chegar aqui e propor uma política e a política ser atendida, mas eu consigo talvez propor a nível individual o que fazer. E eu fui pesquisar mais se fazia sentido o que eu tava pensando. E assim, faz sentido, ao mesmo tempo que não faz sentido. Faz sentido porque ele pode te salvar, ele realmente pode resolver a tua vida. Tu não vai cair numa situação dessa, provavelmente. Mas ao mesmo tempo, isso vai ferrar a tua vida, porque tu vai começar a duvidar de tudo. E não é tão legal duvidar de tudo. Porque acaba aumentando, de novo, nosso auto-julgamento, a nossa culpa por algumas coisas que a gente vai fazer. E foi exatamente isso que eu encontrei nessas pesquisas que eu tava fazendo. Eu tava pesquisando sobre o ceticismo, que eu acho que talvez seja a única forma da gente resolver isso a nível individual, claro. E mesmo no ceticismo, parece que as pessoas conseguem responder positivamente. Por exemplo, quando a gente analisa, sei lá, as pesquisas do marketing verde. Eu tava lendo uma revisão uma revisão brasileira, de publicações brasileiras sobre o marketing verde e o ceticismo. E é incrível que eles perceberam que, né, com a relação do marketing verde, realmente é mais difícil o marketing persuadir a pessoa a comprar aquele produto. Marketing verde é aquele marketing mais ecológico, vamos dizer assim, mais sustentável. É aquele marketing que de alguma forma tenta mudar um pouquinho das estruturas do consumismo cotidiano, moderno que a gente vive. E eles acabaram percebendo que as pessoas que são céticas acabam resistindo mais a esse marketing verde. Talvez não porque elas não acreditam que aquilo seja bom. Não porque elas não acreditam que aquilo seja bom. Mas talvez seja porque elas não acreditam que aquilo vai fazer a diferença, que vai mudar realmente. E aí, elas acabam duvidando daquela situação. E talvez seja exatamente essa a necessidade que a gente tem. De ser um pouquinho mais cético. De duvidar que alguma coisa vai mudar simplesmente porque tu tomou um medicamento. De duvidar que teu trabalho não vai ficar menos desgastante, que não vai ficar menos desconfortável simplesmente porque tu tá tomando um remédio pra dormir. Claro, isso pode te ajudar a trabalhar melhor no outro dia, mas não vai realmente resolver teu problema. Só que aí que tá. Apesar das pessoas responderem melhor a esse marketing verde, conseguir de alguma forma pensar mais sobre tudo isso, teve uma outra pesquisa que eu vi que falava que, ok, até diminuía realmente a persuasão na intenção de compra, mas simplesmente na intenção de compra explícita. Ou seja, a pessoa não dizia que queria comprar mais. Mas na intenção de compra, ou no desejo de compra implícito, naquela vontade real que a pessoa tinha de comprar aquilo, nada mudava. Claro que foi eles testaram numa marca conhecida lá, que já tinha uma confiabilidade alta. Então as pessoas acabavam continuando com o desejo de compra igual, né? Tinha aí uma variável confundidora no meio. Mas, pô, faz total sentido ao mesmo tempo. A pessoa, simplesmente por ser cética, ela não deixa de querer consumir alguma coisa. Ela pensa mais no que ela vai consumir. E no final das contas, a pessoa compra do mesmo jeito. Que eles perceberam que acaba aumentando uma sensação de culpa. E é muito bizarro. Porque realmente, sendo mais cético, tu vai pensar mais nas coisas. Pode ser que tu filtre mais. E essa é uma resposta ótima, excelente. Pode ser que seja o máximo da resposta que a gente consegue chegar a nível individual. De questionar realmente o que a gente está fazendo. De questionar o nosso comportamento. De questionar se aquelas intenções daquele produto são reais. Mas também, questionar demais acaba te ferrando. Porque tu vai se sentir muito mais culpado em relação a tudo isso. Então, ao mesmo tempo que tem sim uma resposta, uma conclusão para todo esse problema, não se tem uma conclusão boa a nível individual.
E é de novo nesse momento que a gente precisa de uma intervenção a nível social, a nível político. E bom, eu não vou dar nenhuma proposição a nível político, até porque eu falei que eu não tenho como resolver nada, porque ninguém me assiste, então não faz muita diferença. Mas no final das contas, existe uma necessidade política por trás disso. Existe uma necessidade maior, que não um indivíduo vai conseguir resolver na vida dele. No final das contas, talvez a gente consiga duvidar das coisas, mas talvez a gente não tenha tanta escolha quanto a gente acha que a gente tem. A gente tem alguma escolha, mas não toda. E talvez essa pouca escolha que a gente tem seja exatamente o momento que a gente precisa parar e refletir. E no final, eu acho que a moral de tudo isso é realmente que a gente precisa refletir mais sobre o nosso nível individual, ou seja, sobre as nossas necessidades, sobre o nosso nível ambiental, o que acaba de alguma forma influenciando e pressionando a gente para tomar aquela atitude. E a nível social, refletir sobre como as estruturas sociais acabam levando a gente a se comportar da forma como a gente se comporta atualmente. E se questionar talvez, será que aquele influencer que publicou alguma coisa na internet é o melhor influencer para eu seguir? É uma pessoa que eu realmente quero encontrar as mesmas respostas que ela? Parece de vez em quando que a vida das pessoas são perfeitas, mas não realmente são. Eu acho que é exatamente isso que a gente precisa pensar. Ser cético. Pelo menos um pouco cético. Não precisa ser muito cético, porque senão a gente também vai se sentir culpado o tempo inteiro. A gente vai acabar duvidando do próprio ceticismo. E eu vou te falar que, de verdade, eu senti isso. Enquanto eu tava pensando nesse vídeo, eu senti pra caramba isso. Eu fiquei cético em relação ao próprio ceticismo. Fiquei me perguntando, será que o ceticismo realmente vai resolver isso? Pode ser que não resolva nada. Mas pode ser que resolva, pelo menos pra ti, alguma coisa. Em uma situação. E talvez seja suficiente isso. Pensa mais nisso, eu vou ficar aqui pensando ainda algumas horas. Mas pensa. Qual o nível que tu consegue interagir e consegue solucionar agora? Quais situações que tu consegue de alguma forma mudar na tua vida que tu não mudou até esse momento? Então reflete sobre tudo isso que na próxima a gente conversa mais.